a gente vai abrir essa caixa. Eu não olhei, juro que eu não olhei essa caixa, tá? Os meninos, o pessoal que trouxeram aqui, isso tudo assim, legalizado, comprado. Lá de onde você foi, tem o Egito, tem o Marrocos. E o Marrocos. No Marrocos eles fazem muita venda de fóssil. Calma, vamos começar a contar a história do nosso planeta. Primeira coisa, o conceito de fóssil, pra galera entender. O que é um fóssil? Tá vendo? Só perguntas boas partem daqui. O fóssil é a mineralização de partes calcárias. Osso. Osso, exoesqueleto, Dente. invertebrado, por exemplo, dente, casca de ovo, Unha. e a mineralização significa o que também, exato, sim. A mineralização, todas essas partes que não são partes moles, são partes rígidas dos animais, dos seres vivos, elas são porosas. A água, ela tem que ter o processo de água, ela tem que estar submersa em água do mar ou água de lagoas, água doce, e essa água tem minerais. A água está ali lavando aquela peça e deixando os minerais lá dentro, até virar uma rocha. É isso é o fóssil. Ou seja, o acúmulo de minerais sobre um material calcário. Um material com uma base que tem uma base calcária e que aí se transforma em rocha. Só que esse processo é um processo milenar. É um processo, isso. Um processo milenar. A parte mole, vamos dizer, dos animais virou petróleo. A parte orgânica se decompõe, também de forma milenar, até formar a formação do petróleo, que é um composto totalmente orgânico. Legal. Por que os fósseis contam muito da nossa história? Tá, vamos contar um pouco da história da Terra. Vamos por partes. Então, esse cara aqui, ó. Ah, esse eu já peguei. Eu gosto muito de pegar, que as pessoas peguem na mão. 400 a 500 milhões de anos atrás. Isso era um inseto? Era um tipo de um artrópode, mas ele não tem classificação hoje em dia, ele não teria uma classificação. Tá, mas era um artrópode. Tinham diversos, era um invertebrado, na verdade. Era um invertebrado, tá? Que se rastejava. De artrópode, o conceito nosso é que tem as pernas. Parece uma centopeia. Tipo uma centopeia. Ele não é. Isso aqui, ó, tem os maiores, por exemplo, isso aqui também é. Agora um ponto interessante. Trilobita, são trilobita. Eu sei, mas pra galera entender. Ponto interessante. Como distinguir esse fóssil de uma rocha? Aspecto. Como os especialistas fazem? Bom, e normalmente isso está encaixado dentro, é uma aglomeração, né? Que tem que pode ser uma sedimentação que é diferente da rocha que está em volta. Ou seja, composição. É composição. A rocha mineral, ela geralmente tem uma composição muito simples e única, que vai fazendo com que ela ganhe referências. Aqui, pela análise, você começa a determinar composições diferentes que você fala, opa, isso um dia foi um organismo vivo. E isso tem uma composição diferente daquele que forma a cápsula aqui em volta. Exato. E aí eles vão abrindo aquela rocha, ela vai se abrindo e você vai descobrir isso aqui solto lá dentro. Não é solto, ele está dentro. Ele vai trazer encapsulado. Aparece direto pra mim no Instagram isso daí. O cara vai numa praia, tem um monte de pedrona. Ele começa a quebrar, aí do nada assim, é como se fosse uma pedra redondinha menor, assim. Isso. Ovalada. Tá encapsulado, assim. o termo é certo. Isso, exatamente. E ela é meio ovalada, assim. E aí ele pega, quebra no meio, tem um fóssil. Aí você tem a parte negativa e a positiva do fóssil. Que uma encaixa e outra. Então, esse cara aqui, esses caras têm 400, 500 milhões de anos. Eles dominavam. A vida nasceu no mar, eles dominavam o ambiente marinho lá onde eles viviam, certo? E podem ter sido fossilizados em lagoas, porque você sabe que depois tem uma alternância de mar, de água doce, a gente teve uma alternância, né? Ó, isso é muito legal. Obrigado. Você acha assim, olha, isso aqui. Então você acha isso dentro, claro que os caras já têm a manha de saber isso, é que tu veio do Marrocos, né? Ó, quando você racha ele aparece o positivo e o negativo aqui, ó. Só que esse não foi trabalhado, tá bruto, mas eu gosto de ele, didaticamente é legal para mostrar. Esse aqui já foi mais trabalhado e esse aqui foi extremamente... Porque a tecnologia que os caras têm agora é com jato de areia, então eles conseguem fazer a limpeza completa, ele fica lindo assim, ó. Fica o bicho mesmo, né? Muito perfeito. Agora uma coisa interessante, porque a tamanha riqueza arqueológica no Oriente Médio, no centro do mundo... Paleontológica. E arqueológica seria do ser humano. Mas arqueológica também. Não.
Não. A arqueologia é do ser humano. Mas os dois. Não, Paleontologia- Silveira, mas a arqueológica também. Ah, sim. A riqueza arqueológica e paleontológica tá ali no centro do universo, Bom, né? primeiro do que mundo, ali primeiro, onde Lucy, ela é o ser humano mais antigo, né? Que é considerado o ser humano mais antigo. De onde ela, né, qual é o berço dela? Etiópia. O ser humano nasceu na África. O ser humano que nós conhecemos Entendi. hoje, que nós nascemos na África. Nós somos africanos. Tá aí uma coisa que eu não sabia. Dali nasceu. Você sabe onde nasceram os O Homo dinossauros? sapiens, o primeiro foi ali na... Não, o Homo sapiens já é o final de uma carreira, cara. Antes disso, nós tivemos Homo erectus, depois nós tivemos toda a parte. Neandertal dali pra frente. Você é um Neandertal que conviveu com a gente, com foi humano, superado, sim. né, pelo Homo sapiens, né, pelo Homo erectus. Tem uma história, eu não gosto de entrar na arqueologia muito, porque eu conheço menos a arqueologia do que a paleontologia. Eu estou trabalhando mais com animais, Aqui, ó. mas... Então, Por toda. não é que lá tem riqueza, é que lá, nós aqui temos muitos. Que nasceu lá. Nós tínhamos aqui, por exemplo, aqui você vai na Serra da... Serra do Mar? Não, aqui na Chapada do Araripe, eu estive lá agora esses dias fazendo umas gravações. Lá onde teve o reino dos pterodontes, os répteis alados. Lá tem muito fóssil disso. Muito. Tem muito de peixe, que foi muito traficado lá. Os primeiros dinossauros que surgiram no planeta são brasileiros. Quando ainda era o Inclusive, acharam o Pangeia, último por existir agora um aqui, único né? supercontinente, antes de começar. Porque isso é uma história muito interessante. Esses caras vieram, né? Ainda Antes da estava tudo separação tomado. América e África. Antes disso, esses caras vieram antes. Essa separação do supercontinente começou, surgiram os primeiros de 240 milhões, deve ter sido, dá uma olhada, só para eu não gosto de errar datas, mas foi porque nós tivemos, essa é chamada Era Mesozoica, a Era dos Grandes Dinossauros. Começou 240 milhões de anos atrás, terminou mais ou menos 60 milhões de anos atrás, quando caiu aquele meteoro lá em Yucatán, no México. 240 milhões de anos atrás, os primeiros dinossauros surgiram, ainda existia, era muito árido e era uma porção única de terra. Era o primeiro período é o Triássico. Do Triássico para o Jurássico foi quando começou a separação. A separação da Pangeia começou há 200 milhões de anos. Acertou. Que foi quando começou o período, aí deve ter começado por aí, 180, deve ter começado o período, já começou o período Jurássico. A separação dos continentes permitiu os dinossauros serem grandes. Por quê? Esse supercontinente começou a rachar, por causa das questões das placas tectônicas, começou a rachar, começou a entrar o oceano no meio disso. E o oceano trouxe o quê? Umidade. Trazendo umidade, começaram grandes plantas. Como de grandes plantas, começaram os grandes animais comedores de plantas e assim vai. E aí come os grandes animais que são comedores de animais que comem plantas. E assim foi. Aí surgiram a época, então o Triássico, que eram os pequenos dinossauros, começou a separar o Pangeia, começou a separar o supercontinente, aí é o período Jurássico, tá? Que não é onde surgiu ainda os dinossauros que a gente conhece, que fala aventura jurássica, mas os que a gente conhece, que são famosos, tiranossauro e tudo aquela porra, vieram do último, que é o período Cretáceo, o último período, que é onde caiu o meteoro e matou tudo. Se não tivesse caído o meteoro, provavelmente esses caras estariam até hoje aqui e a gente nem existiria. Porque esse foi o rising dos mamíferos, né? Mas aí existiam esses caras, 500 milhões de anos atrás, beleza. Aí começaram a surgir, nessa história nossa, os dinossauros, 240 milhões de anos atrás, e aí entra nesse período, nessa era dourada dos dinossauros. Então, por exemplo, isso aqui é legal para você. Eu gosto muito de tocar. Coloca a tua mãozona aqui, ó. É pesado isso aí. Entender isso aqui, você pode levantar que você vai tomar cuidado. Eu fico, quando vem uma criança aqui e pega, eu fico meio. Eu falo, pô, sobreviveu 80 milhões de anos, é um ovo. É um ovo de dinossauro. Virou uma rocha. É um ovo de dinossauro, cara. É um ovo de dinossauro. Isso é muito louco de pensar, né? É muito louco mesmo, cara. Esse é o ovo mais antigo que o homem pode ter pego na mão. Não, tem mais ainda. Tem alguns que pegam na mão, outros que gostam de colocar o ovo na boca, né? Depende do cara. Se nós pensarmos E ainda nisso, fala pra todo mundo, né? Ele Que espalha. Tem outros que não empurra. se nós pensarmos nisso como um ovo de dinossauro, nós estamos falando de aproximadamente de quantos anos atrás? Isso aqui é 80 milhões. Já no período do Cretáceo, que foi o último período da Era Mesozoica, antes da extinção em Como massa. você conseguiu um ovo desse, cara? Lá nos Estados Unidos. Aí, esses caras, junto com eles, conviveram no mar, conviveu esse cara aqui, que é dono desses dentes aqui. Isso aqui é um Mosasauro. herbívoro ou carnívoro? Carnívoro. É um réptil carnívoro. Marinho ou terrestre? Marinho. Parecido Foi com jacaré? foi o cara que era o grande maior predador que tinha É o naquela tubarão dos nossos tempos. Seria o tubarão. Apesar que nós tivemos um tubarão, nós vamos chegar lá. Um tubarão muito grande que nós vamos chegar lá. Calma aí. Não parece ser mais um crocodilo?
Ele parecia, pode parecer assim, como se fosse um crocodilo. Olha o tamanho dele. Quantos Existe anos algum atrás? réptil no mar ainda? Hã? Existe algum réptil no mar? Tartaruga. Serpente marinha. Serpente marinha. E crocodilos que existem marinhos também. Esse aqui é o que eu vou deixar pro final. Esse aqui é um crânio. Chegou agora. É um crânio, que acabou de chegar, não abri ainda. Não abriu. É um crânio desse cara aqui, é um crânio de 1 metro desse cara aqui. Vem da onde? Marrocos. Marrocos. Vem de Marrocos. Um crânio de 1 metro. De 1 metro. Ele foi o rei dos mares. Aí, o que aconteceu 60, mais ou menos, 60 milhões de anos atrás? Caiu um meteoro. Tá. Lá em Yucatán, no México. Enorme, eram quilômetros, os caras não conseguiam se desfazer na nossa atmosfera. E por que, assim, a teoria de ser no México? Não, caiu lá, tem lá uma vala lá. Tem uma vala lá? Tem uma vala lá. Você vai em Yucatán, no México, é gigante, só que tá embaixo da água. Eu não gosto que... Tá submerso. É gigante. Quem mergulha vê isso, gigante, um negócio gigante. Caramba, sabia disso? Não sabia disso não, cara. Buracão que caiu esse cara é um cara interessante, olha. Não me fala que isso é um dente. Isso é um dente, velho. De quem? Pra você me dar uma dica, de quantos anos atrás é isso aqui? 10 milhões a 2 milhões. 10 milhões a 2 milhões de anos atrás? É de um réptil? Não me fala que é de um tubarão. Mega tubarão. Megalodon. Tinha 20 metros de comprimento. Você imagina, isso aqui é um tubarão que deve ter 3 metros talvez. 3 metrinhos É isso e aqui. ele já era essa atrocidade. Já é isso aqui. Imagina um tubarão que o dente dele, meu amigo, pra vocês terem uma ideia, é Esse quase é a palma pequeno, da eu tenho minha um maior. mão. Eu tenho um maior ainda. É quase a palma da minha mão. Minha mão não é pequena. Eu tenho um maior desses aí. E se você for lá, tem lugar que nasce dente menor e lugar que nasce dente maior. Então, exatamente, Não, e se você comparar, olha o tamanho desses dentes Tem aqui. 3 fileiras, então, ou seja, será pelo menos 3 fileiras desse Sim. dente aí. Esse era o cara que comia tubarões, comia... Tubarão de 20 metros de tamanho. Uma baleia. Uma baleia. Uma baleia. Tamanho de uma tem 20 baleia. metros. Só que carnívoro. Carnívoro e brutal. Brutal. Os nossos antepassados devem ter usado isso aqui como palio. Ferramenta. Cortar couro como ferramenta, que você encontra na praia, né? Tem gente que faz essas buscas, tem sites hoje, você encontra caras que só vivem disso, buscando esse tipo de dente. Esse é um tipo de, não é âmbar, mas é um tipo de material que nem o âmbar, é uma resina também. Isso não aparece no filme, né? Aquele que parece o âmbar, mas esse olhar tem insetos aí dentro que foram preservados também. Insetos. Isso é uma Uma história forma interessante Como que o de invertebrado você... fica nessa condição, Julião, cara? uma forma interessante de você Então, conservar... a Uma resina. forma interessante de você conservar a matéria orgânica, por exemplo, que nem ali, cocô, e fazer com que essa matéria orgânica possa ser Muito cálcio. fosfatizada ali, não, é temperatura. Por exemplo, congelamento. Você vai encontrar muita matéria orgânica no Oceano Ártico e Antártico por conta da temperatura negativa. Então, você vai encontrar, pode ser Estado de encontrado, conservação. exatamente, seres vivos, parte mole. intactos, com parte mole, Encontraram já. já encontraram por Mamute. conta da temperatura. Mamute. Inclusive, Entendeu? estão querendo Você não vai reativar encontrar o- na África, mas você pode encontrar no Encontrar o Oceano DNA dele, dá Ártico pra ou reativar. Antártico, porque foram conservados sob temperatura. Porque um composto orgânico, ele sofre degradação. E a degradação é impedida sob congelamento. O lobo, esse novo lobo que tem 10 mil anos, não foi falaram isso? Não desse tinha uma lobo parte... gigante aí que queriam reviver ele. também. Reviveram, quer dizer... Provavelmente acharam ele congelado. Ó. Eita, pô. Nem vi. Eu não vi. Posso pegar, Richard? Um amor total. Isso aqui vai ter que ser montado Julião. naquela... Devagar, Então Julião. fica ansioso. Calma, Julião, pelo amor de Deus, velho. Isso aí, levanta com tudo aqui, isso aqui, ó. Ele não pode se segurar numa ponta só, né? Esse aqui é uma manti, isso pelos dentes nunca, sempre por baixo. Esse é Marrocos? Esse é Marrocos. Esse aqui é uma... Vamos ver, tem mais coisa. Vamos colocando ali isso. Com o maior amor, para não quebrar nada. Inteira. 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 Do céu. Mano, ele tem uns dentes na Crânio goela, mandíbula. velho. Ó, peraí.
Muito parecido com as serpentes, né? As serpentes têm um segundo lastro de dentes na parte superior da boca. Segura assim, gente. Isso aqui é algo assim, ó. É isso aí. Qual é a data desse daí? Imagina. Eu tenho no papel assim, eles sabem exatamente, mas esse de 145 milhões a 60 milhões de anos atrás. Meu Deus do céu. Olha isso, gente. Que isso? Tem uma noção. É a cabeça de um... Esse aqui ele já tinha quebrado antes, tá vendo? Que já colaram, acho. Opa, perdão. Tá bem, graças a Deus. Tô indo se Isso, desculpar. isso. Isso veio da onde? Isso veio de Marrocos. Isso aqui é o código. Qual o animal? É um mosasauro. É esse cara que a gente mostrou aqui. Senta aqui, gente. Esse é um mosasauro. Um mosasauro. O maior réptil marinho que existiu no planeta. O que eu acho absurdo é que aqui embaixo, ó, como se fosse na goela dele, tem dente também. Então, aqui pra baixo, estranho, né, velho? cara? Então, na hora que ele mordia ali, triturava e já sem parar. E ele tem tanta representatividade, né, Richard? Esse animal ele tem tanta representatividade na história paleontológica que ele fez parte do filme Jurassic Park. Fez parte de tão importante que ele Coloca foi. um trechinho aí, Maurício. Se ele chegou ao tamanho que existia o Megalodon chegou a 20 metros. Vocês têm noção que essa peça aqui é uma peça que conta a história de milhões de anos atrás? Esse Então vamos bicho lá. tem quanto tempo? 145 a 60 milhões de anos atrás. Então vamos lá. Nesse período que existiu. Se você acredita em Deus e na Bíblia, a Bíblia fala que o primeiro casal humano, Adão e Eva, viveram há aproximadamente o quê? 6 mil anos atrás? Eles contam uma história de milhares, não de milhões, milhares. Acho que isso. Há 6 mil anos atrás. E aí, se você for parar para pensar que a civilização egípcia ali no seu auge, os registros que nós 5 temos mil. são de 4.500 anos atrás, se você entender que a muralha da China, eu acho que é de 2.500 anos atrás, a gente só fala de milhar de anos. E olha que nós não estamos falando do Império Romano, onde veio Jesus Cristo. Aqui nós estamos falando de milhões de anos. Mas muitos milhões. Milhões não é de poucos, anos. né? Milhões de anos. E a história é contada fisicamente. Ó. Fisicamente. Por isso que eu pergunto Não é se você acredita em teoricamente, extraterrestre. é fisicamente. Porque você pode acreditar, pode ter fé no que você quiser. E acho que você tem esse direito, tá? Mas essa história é uma história científica. É real. É uma história científica. Tá aqui, cara. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Renato, mas como é que vocês garantem o tempo de existência dessa peça? Nem por carbono 14 dá, porque o carbono 14 ele tem um limite de milhões de anos. Exato. Como calcular, então, a idade de um fóssil desse? A idade de um fóssil desse você acaba calculando porque você esgota o carbono 14, tá? Você pega uma peça, esgota o carbono 14, então ela é acima de tanto, certo? E dali pra lá você começa uma outra estimativa sobre carbono 14 e você vai pulando. Só que aí você vai pulando de milhão de anos, Uma conta entendeu? sobre estimativa. É uma conta sobre estimativa, por isso que o Ishi falou, de É que nem a conta 145 bancária, a 60 milhões. Só que o ser humano não é só ver, né? Ele tocar. É tocar. É então quando a gente tá tocando isso aqui, cheirar. ó. Eu acho que é o muito segundo louco, grande cara. sentido, né? É a primeira visão, né? A gente Primeira olha, visão. depois a gente quer Depois tocar. quer tocar. É o tato, Quando criança, você é a primeira coisa É que igual, você por exemplo, que aconteceu conosco lá, Júlio. Você vai no zoológico, você fica maravilhado, Júlio. A gente teve as aves Eu mais falei, a melhor especiais, experiência que eu raras, tive com animais lindas. na minha vida foi aqui. Com a minha cobra, o Julião, quando viu, ele olhou. Aí ele pirei. falou, posso pegar? Eu falei, claro, Julião. Primeira coisa. A cobra é sua. Eu fiz assim, falei, A cobra é fica à sua. Cuidado vontade. com os itens. só vai. É? Nós somos muito bonzinhos, Não, o barulho né? do Você zíper tava fala meio... assim, ó. Vou falar uma coisa, o Julião tá meio tímido com o tiozão. Não, hoje eu trouxe o tiozão. Essa parte aqui é nova pra mim, mas as outras eu já tinha conhecido. Então a aula é mais voltada pra ele. Mas hoje- você tá assim, sem pornografia. Não, calma. Vocês cara. estão fora calma, do meu quinta série. chocolate. Mas Calma, você meu tá assim chocolate. também. Aí? Você tá É, assim. Você tá também. contido. É que eu acho que eu também sou tão curioso, O eu vou tiozão fazendo tanta intimida a gente, pergunta. É, intimida. Não é intimida. Eu acho que eu vou fazendo tanta pergunta que a gente acaba ficando preso aqui nessa maravilhosidade que é a Não, mas eu vou ser mais clássico. Isso aqui, ele é mais... Ele é mais... É assim. resenha. Sujo. É assim. Mais sujo. Mais sujo. É assim, Assim, falar, Mais aqui nós temos a dupla. É o Cris e o Greg.
É o que ele Ah, tá. Entendeu? Então as perguntas mais nerds vão vir dele, as mais legais vão vir de mim. Tá certo.